voltar aqui nesse lugar que tanto nos abençoa, tanto nos inspira. A hora que a gente chegou ali, já percebeu que o negócio aqui estava diferente. Aqui a glória de Deus já estava se manifestando aqui nesse lugar. Amém? E em nome de Jesus eu creio que nós vamos continuar nessa pegada aqui espiritual. Amém? Em nome de Jesus. Antes de você sentar, eu queria que você desse um abraço pelo menos uns 5 irmãos aí. Falasse, irmão, você fica mais bonito quando você vem para o culto de celebração. Fala para ele aí no nome de Jesus. Glória a Deus, amém, querido? Pode sentar, fica à vontade, tá bom? Glória a Deus. O pastor Roberto nos convidou e nós ficamos assim muito honrados. Para nós é de fato um privilégio poder estar aqui com vocês. Tanto eu quanto o pastor Lima pastoreamos igrejas locais. Agora pela manhã temos culto. À noite vamos ter culto nas nossas igrejas também. Mas queremos de todo o coração servir a igreja e deixamos então a igreja com outros pastores auxiliares para que nós pudéssemos estar aqui nessa manhã em nome de Jesus. Então, eu creio que Deus vai continuar falando como tem falado. Desde que dia que vocês estão em aniversário de festa? Domingo. Desde domingo passado? Aqui a festa é igual a Bíblia. A festa dura bastante tempo aqui, né? Glória a Deus. E de fato nós percebemos que Deus tem sido muito bom com essa igreja, muito bom com a liderança de vocês. O trabalho que vocês fazem é inspirador. Parabéns aí, eu peguei um finalzinho aí do só para arrebatar. É isso? Só para contrariar, não, isso aí é só para arrebatar. É bênção de Deus. Inclusive eu quero estender aí o convite com a permissão do pastor Roberto. Um dia levar vocês lá para o samba lá para nós lá. Amém? Nós marcar um sabadão lá, fazer a feijoada do pagode lá e vai para cima, vai ser bênção de Deus. Amém? Durante o dia lá, já uma feijoada e um pagodão comendo só para arrebatar em nome de Jesus. Amém? E essa igreja faz então 14 anos. Apesar de ser 14 anos, é uma igreja nova, ok? É uma igreja nova. É uma igreja que ainda nem atingiu a maioridade ainda, né? Então tem 14 anos. Isso tem lado bom. O lado bom é que tem muita lenha para queimar ainda, tem muita coisa para acontecer ainda, tem muitos milagres para acontecer, tem muito crescimento para vir para essa igreja ainda, porque é só o começo. É só o começo. 14 anos não é nada. E eu creio que nós vamos avançando com esse tempo de crescimento que o Senhor vai nos dando. E o tema é muito oportuno desse aniversário, que é tempo de frutificar. Tempo de frutificar. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da frutificação. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia sem mais delongas. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Glória a Deus. A glória é de Deus. O Batão já me ensinou isso aí, não esqueço mais. Entendeu? A glória é de Deus. Isso aí é para o homem não pensar bobagem, não pensar que a glória dele está dentro da hora. O Batão, a glória é de Deus. Oi? Gênesis 1, 27. Tá certo? Glória a Deus. Aqui tá chique, eu acompanho até pela internet. Os caras fazem ao vivo aqui. Ninguém? Tem que tomar cuidado para não falar bobagem dele. Agora tem. Gênesis 1, 27 diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, que a tua palavra possa fluir poderosamente neste lugar, para edificar as vidas que aqui estão,
aqueles que vão nos escutar pela internet, que o Senhor possa tocar profundamente, trazer, Senhor meu Pai, arrependimento, trazer, Senhor, em nome de Jesus Cristo, edificação, avivamento, renovação, despertamento. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Queridos, esse texto de Gênesis está falando da criação de Deus. Um pouco mais acima a gente vê outros aspectos da criação, os animais sendo criados, tudo sendo criado, a natureza. E o comando de Deus para toda a criação dele é frutificai. Então é um comando de Deus, é uma palavra de Deus liberada sobre a criação. Frutificai. Então a frutificação, ela não é uma opção. A frutificação, ela faz parte do DNA de Deus em nós. Então, se nós somos nascidos de Deus, nós precisamos frutificar. Isso é um fato. Não tem como você recusar, você negar, você resistir à frutificação. A frutificação faz parte. Todo mundo precisa se posicionar para frutificar. Se você não frutifica, você morre, porque faz parte do processo da criação de Deus. E aqui em Gênesis ele está falando para o homem: frutifica. Ele falou para as plantas, ele falou para os animais. E você observa aqui na natureza, todos obedecem a Deus. As plantas obedecem a Deus, os peixes obedecem a Deus, os animais obedecem a Deus. A única criação de Deus que tem dificuldade de obedecer a Ele é o ser humano. O ser humano é que tem resistência em obedecer a Deus. É a dificuldade do ser humano. Deus não precisa ficar dizendo assim para as árvores: ó, você tem que frutificar todo dia. Ele falou uma vez só, e já fazem muitos anos que as árvores se repetem, produzindo aquilo e frutificando da maneira que Deus ordenou. Os peixes, mesma coisa. Os animais, mesma coisa. Mas para o homem, o tempo todo parece que Deus tem que ficar falando para ele, lembrando ele que ele tem que dar fruto, que ele tem que frutificar. E a frutificação não é só ministerial, ela não é só financeiramente, ela não é só familiar. Então a frutificação em todas as áreas da nossa vida tem que ter fruto. Todas as áreas da nossa vida tem que manifestar frutos de Deus. Aí eu pergunto para você: por que será que nós, seres humanos, temos tanta dificuldade em frutificar? Por que será que às vezes a gente tem que ser empurrado para dar fruto? Por que será que a gente tem que ser muitas vezes impulsionado, motivado para frutificar? Tem gente que só funciona se motivar ele. Ele é o tempo todo precisando de motivações para frutificar. Mas na verdade deveria ser um processo natural, porque faz parte de uma ordenança, de uma palavra liberada sobre nós para frutificação. E eu queria falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Por que não frutificamos? Qual é o motivo de nós não estarmos frutificando? E eu tenho chamado essa palavra, pastor, de pare de orar. Aí um dia eu preguei uma palavra parecida com essa numa igreja e causou estranheza, porque as pessoas escutam um comando diferente do pastor: vamos orar. Não é isso? O senhor aqui motiva as pessoas a orar, não motiva? É uma igreja de oração, não é, pastor? É uma igreja de oração. Eu não vim aqui despregar o que o pastor pregou, pelo amor de Deus. Eu só vim dizer para você o seguinte: que você precisa parar de orar. Não, pastor, eu não aceito. Eu já vou fechar os meus ouvidos com essa palavra, eu nem vou escutar, porque o pastor trouxe um pastor sorveteriano aqui para a igreja hoje. O cara é um gelado, o cara não ora e está querendo levar nós a não orar também. Não é esse o propósito da palavra. Vocês vão entender com o decorrer da mensagem. A Bíblia incentiva a oração, sim ou não? Sim. A Bíblia fala que existe até certas castas, certos problemas, certas dificuldades que só podem ser vencidas por meio do jejum e da oração. Você lembra daquele caso que trouxeram uma criança para que expulsasse o espírito dela? E aí os discípulos de Jesus oraram, não conseguiram expulsar. Aí depois Jesus chega, resolve o problema, expulsa o demônio.
E eles perguntam: Jesus, por que o Senhor conseguiu e a gente não conseguiu? E aí Jesus explica para eles: sabe por quê? Porque existem castas de demônios que só saem por meio do jejum e da oração. Então eu não estou estimulando você a orar. Vai ter áreas da sua vida que a oração precisa ser forte, que a oração precisa ser constante, que a oração precisa ter autoridade, que a oração precisa ter fé para trazer a existência. Há áreas da sua vida que você só vai resolver orando. Só que eu sei que se eu perguntar aqui nessa manhã, muitos vão concordar comigo, que tem um problema que você tem na tua vida, que você já está orando 10 anos e até agora você não viu solução. E aí tem hora que você fica até em conflito com isso. Você pergunta assim: mas por quê? A oração não é a chave da vitória. Orar não resolve, orar não funciona. Por que que já tem 10 anos que eu estou orando pela conversão da minha família e não converte? Por que tem 10 anos que eu estou orando pelo meu marido e ele ainda não se converteu? E aí quando eu vou falar com o pastor fala: não, calma irmão, tenha fé, continua orando. E aí você já está cansado, porque você está orando há tanto tempo para tomar posse de uma determinada vitória e não acontece. E é nesse caso que eu digo para você: pare de orar. É nesses casos que eu digo para você: a oração não está te ajudando. Mas pastor, calma, não tire conclusões antes de eu terminar a pregação. A Bíblia diz assim, em Tiago 5,16, que a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Ou seja, pedir oração também para alguém vai resolver coisas na minha vida. Se um justo orar por mim, se alguém orar por mim, o poder da intercessão, o poder de você trazer lá no papelzinho e falar: pastor, ora por essa causa para mim, tem poder sim. Muda a história sim. Nós já conhecemos vários testemunhos de pessoas que intercederam por nós em alguma área e nós conseguimos ver destravar o mundo espiritual. E conseguimos ver o mundo espiritual responder àquela oração. Mas também tem casos da nossa vida que você já está pedindo já pediu não só para a sua igreja, para a igreja do vizinho, para a igreja do outro, para a Universal do Reino de Deus. Você mandou até lá para Israel seus pedidos e até agora nada. Por que, pastor? Por que a oração não está respondendo? Por que não está frutificando nessa área? Qual que é o problema? Nós vamos descobrindo com o decorrer da mensagem. Eu aprendo que a oração nem sempre vai resolver. Pastor, mas o senhor está sendo, acho que, antibíblico. Não tire conclusões precipitadas, deixa eu terminar a mensagem. Tem casos na sua vida, tem demandas da sua vida, tem situações da sua vida que não é mais a oração que vai virar a chave, que não é a oração mais que está faltando para as coisas mudarem. Eu queria que você abrisse comigo, por favor, no Evangelho de Lucas. Glória a Deus. E no capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sabe por que não é a oração que vai resolver todas as suas demandas? Porque tem situações na sua vida que não é de oração que você precisa. Tem situações na sua vida que você precisa de uma direção. Você precisa seguir uma orientação. Você precisa de uma instrução, de uma direção para virar a chave da sua vida em alguma área. Olha que interessante, Lucas 17:11 diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos.
percebe como se deu esse milagre. Note comigo na Bíblia como que aconteceu esse milagre. Tem casos na Bíblia, pastor Lima, que Jesus orou por pessoas. Aquele homem que estava cego, orou por ele. E ele passou a enxergar os homens como árvores, lembra? Tem casos que Jesus fez uma oração clara, por exemplo, quando Lázaro ressuscitou, Jesus orou para que Lázaro ressuscitasse. Só que alguns casos da Bíblia eu não vejo Jesus orando. Eu vejo Jesus dando uma direção. A Bíblia diz que ele entra e passa pelo meio de Samaria e da Galileia. E quando ele chega nesse território, ele entra numa certa aldeia e vem de encontro com ele 10 homens que estavam carregados de uma enfermidade que naquela época era a pior das enfermidades. Uma enfermidade que afastava as pessoas do convívio social, que era a lepra. Então tinham 10 leprosos. E quando eles chegam perto de Jesus, ide. A palavra ide vem da palavra ação, agir. Ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Quando que uma pessoa é orientada a ir ter com o sacerdote? Depois da cura, não antes da cura. Não era antes da cura, mas sempre depois da cura. Mas Jesus libera uma palavra. Não liberou para quem estava curado, liberou para quem estava doente. Ele disse, ide e mostrai aos sacerdotes. E aí o que esses homens fazem? Eles obedecem à direção, mesmo sem ver o resultado do milagre. Mesmo olhando para o próprio corpo e ainda vendo a lepra manifesta no corpo. Mas a Bíblia fala então que eles vão, e aí o que acontece? Acompanha comigo. E indo eles, olha aí. E aconteceu o que? Indo eles, o que aconteceu? Ficaram curados. Glória a Deus. Quando foi que o milagre aconteceu? Qual o horário? A hora que eles foram. A hora que eles saíram, a hora que eles se movimentaram, a hora que eles andaram, a hora que eles caminharam. Foi nessa hora que o milagre aconteceu. Aleluia. Então eu vou construindo aqui a minha tese sobre você não precisa de oração. Você precisa parar de orar. E você precisa passar a receber a direção. Às vezes você está orando pela sua família, orando pela conversão do marido, conversão da esposa. E você pode vir aqui passar vigílias e mais vigílias. Mas se você não mudar a postura na sua casa, não tem milagre. Não tem milagre. Se você não mudar o comportamento, não resolve a sua oração. Às vezes, eu vou dizer mais, o pastor não vai nem precisar orar. Ele só vai dizer assim, marido, chega em casa e leva um presente para sua esposa, uma direção. Uma direção. Pronto. Fala, pastor, orei 30 anos para essa mulher mudar comigo. Um presente que eu dei para ela, mudou. Não foi a oração, foi a direção que eu recebi e obedeci. Vamos acompanhar mais na Bíblia? A Bíblia vai falar de outro caso. O caso das muralhas que caíram, as muralhas de Jericó. Você conhece a história, isso está escrito em Josué capítulo 6, versículo do 1 até o 5. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, tem dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, e assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que todos
E será que, tocando-se prolongamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Olha só que episódio maravilhoso. Deus não deu uma palavra para esse povo, faz uma vigília. Deus não deu uma palavra para esse povo assim, ó, vocês têm que fazer 10 dias de oração para essa cena mudar. Não. Deus deu coordenadas específicas que deveriam ser obedecidas minuciosamente para que o milagre acontecesse. A Bíblia fala que o comando de Deus é o seguinte: vocês vão rodear a cidade. Tem gente que pensa que foi 7 voltas. Não foram 7 voltas, foram 13 voltas. Porque durante 6 dias eles rodearam uma vez, e no último dia eles rodearam mais 7. 7 com 6 é 13, é isso mesmo. 13 voltas. E o comando de Deus foi esse: olha, quando vocês estiverem rodeando, homens vão na frente, e aí vai tocar a buzina, e na hora que vocês ouvirem o toque da buzina, aí todo mundo grita, e pronto, e a muralha vai cair. A concepção humana não consegue entender um negócio desse nem. Não consegue compreender como que pode. Eu aprendi que eu vou resolver no monte. Eu aprendi que eu tenho que subir as montanhas. Eu subir lá no monte, ficar 3 dias acampado no cocaia, vai resolver. Eu conheço gente que está acampado no cocaia há muito tempo, até agora nada. Reforço, não estou dizendo para você que você não tem filho. Eu não estou dizendo para você que você não tem que participar. Eu estou dizendo que tem demandas que saem com jejum e oração. Outras não. Outras não. Quando for necessário o jejum e a oração, entre no jejum e na oração com força. Mas se você está percebendo que jejuando e orando não está resolvendo, é porque está faltando uma direção. E aí a palavra de Deus então deu esse comando para eles, pastor. E eles passaram a rodear a cidade. Josué fez com que tudo acontecesse de acordo com a direção. Eles rodearam. Mesmo sem entender, um dia. Será que, imagina eles comentando entre eles: será que cai mesmo? Será que dá certo mesmo? Será que resolve mesmo? Será que vai funcionar mesmo? Poxa, mas a gente achava que Josué ia mandar a gente fazer os 3 dias de jejum. A gente achava que Josué ia mandar a gente ir na guerra espiritual, na intercessão. Não, um comando. E de repente eles estão obedecendo aquele comando. E quando chega no último dia, nas 6 últimas voltas, nas 7 últimas voltas, na 7ª última volta, o que acontece? Tocam uma buzina, eles dão um grito, e a Bíblia diz que a muralha caiu no chão. Alguém já viu isso acontecer, gente? Humanamente falando, aí eu fui estudar para esses tempos, e o pessoal quer racionalizar tudo que Deus faz. Aí falaram que o muro era oco por dentro, aí o pessoal entrou dentro, bateu com a marreta, sabe? Eles não conseguem acreditar que o milagre acontece por causa de uma direção. Por quê? Porque a gente está acostumado, porque a gente tem uma filosofia cristã que foi ensinado para a gente desde o catolicismo, a gente precisa pagar um preço muito alto para as coisas acontecerem. Então, se não tiver um preço muito alto, a gente não entende, não vai acontecer de graça. Não vai acontecer simplesmente só porque a gente deu 7 voltinhas na cidade e pronto. Então a gente tem dificuldade de entender, e não é para entender mesmo, o agir de Deus. E a Bíblia diz então que as muralhas caíram no chão. E eles tomaram aquela cidade e saíram com a vitória. Por causa de uma direção. Depois eles vão para uma nova batalha contra a cidade de Ai. E Deus tinha dado outras coordenadas. As coordenadas eram sobre quando eles entrassem em Jericó, eles não podiam pegar nada, porque tudo era para Deus, é primícia. Mas teve um engraçadinho que foi lá com uma capa babilônica da hora e pegou, chamado Acã. Quando eles vão para derrotar a próxima cidade, o que acontece? Dá errado. Por quê? Porque eles obedeceram a direção. Não é porque no horário de jejuar. E se eles tivessem cansado de orar e jejuar, para você chegar de Ai também não. Por quê? Porque a direção era mais importante do que a oração naquele momento. Glória a Deus.
Eu vou mais profundo com você. Abre comigo, por favor, 1 Reis, capítulo 5. Agora eu vou fazer uma exposição bem minuciosa desse personagem. O pastor me deu até 3 da tarde, mas eu vou terminar antes. Diz assim a palavra de Deus. 5, do 1 até o 14, história de Naamã. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este era um homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, péssimos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? E voltou-se com indignação. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Eles olham que história típica de alguém que precisava não de oração, mas de direção. A Bíblia fala que Naamã era um grande e respeitoso capitão do exército da Síria, e ele é um homem cheio de patentes, um homem cheio de reconhecimento. E aí, quando ele botava a farda dele e saía pelas ruas, provavelmente alguém batia continência para ele e admirava ele. Mas quando ele entrava dentro da sua casa, que ele arrancava a sua roupa e ele ficava diante do espelho, ele podia ver que estava ali aquela doença, que de alguma maneira constrangia ele, e de alguma maneira afastava ele do convívio com a sua família, porque talvez como capitão ele não precisava ter tanta aproximação das pessoas, mas tinha dificuldade de se relacionar com a sua esposa. Eu imagino como devia estar o lar dele, como devia estar a vida dele.
E ele estava convivendo com aquela lepra, não sei quanto tempo, mas estava com aquela lepra perseguindo o corpo dele. E aí um dia, quando eles tomaram Israel, eles levaram uma menina cativa. E essa menina passou a trabalhar na casa deles, uma menina israelita, passou a trabalhar na casa deles como uma doméstica, uma ajudante dentro da casa. E essa menina então, ao ver o sofrimento, a compartilhar daquele sofrimento da mulher da casa, talvez dos filhos dele, não sei se ele tinha filhos, mas aquela menina então diz assim o seguinte: olha, eu sei que talvez ele já tenha tentado de tudo. Esse senhor aí, talvez ele já tivesse pedido todos os médicos, os melhores, mas se ele fosse em Israel, lá tem profeta. Lá em Israel, ele vai conhecer, ele vai ter experiência com Deus. E aí a Bíblia então diz que aquilo chama a atenção, a mulher avisa ele, a informação chega nele, ele vai no chefe dele, o chefe dele manda uma carta para o rei se sente de alguma forma encurralado, fala: eu não tenho poder de curar ninguém e tudo. Mas quando o profeta fica sabendo da notícia, o profeta fala: deixa para mim, manda vir para mim. Então esse homem é encaminhado até a vida do profeta Eliseu. E a Bíblia então diz que esse homem está disposto a qualquer negócio. Esse homem está disposto a qualquer negócio para ver o milagre na vida dele. Se o profeta tivesse dito para ele: olha, o seu problema resolve subir na escadaria do templo de Jerusalém de joelhos, esse homem talvez subiria. Se o profeta tivesse dito para ele: olha, o seu problema resolve você se trancando numa chácara e ficando 10 dias de jejum e oração, o seu problema resolve. E esse homem estaria disposto a fazer isso. Porque esse homem entendia que talvez na dimensão do que era espiritual, ele poderia fazer sim o comando. Mas quando esse homem vai até o profeta, a primeira coisa que acontece é que o profeta não atende ele. Manda o seu servo vir. E aí ele fica indignado com aquilo, ele não aceita aquilo, ele falou: mas não, eu queria falar com o profeta, eu não quero falar como diz o ditado por aí, né? Eu quero falar com o dono da boiada, não com o dono como é que é? Eu quero falar com o dono dos porcos, não com os porcos. E aí, então, o comando vem. O menino volta, fala com o profeta, e o profeta fala: não vou atender ele não, fala para ele, se ele quer resolver o problema dele, ele tem que tomar um banho de 7 dias lá, de 7 mergulhos lá no Rio Jordão. Então, quando a notícia chega para ele, aquilo para ele não fazia sentido, mais uma vez, tentando racionalizar aquilo que não podia ser racionalizado. Porque ele está pensando: pastor, ele vai pedir uma coisa para mim, que com certeza tem a ver com alguma coisa que eu conheço do que é espiritual. Mas o profeta dá um comando: você tem que ir no Rio Jordão, você tem que mergulhar 7 vezes e você vai ficar curado. Então a Bíblia fala que ele fica num estado de indignação muito grande. E ele fica muito revoltado, e talvez ele pense: se eu ver esse profeta, eu vou mandar acabar com ele. Ele está achando que ele é o quê? Ele não sabe o que ele está falando. Eu sou o capitão na mão, tem alguma coisa errada. E ele fica fora de si, nervoso. Ele fala: não, vamos embora, acabou, vamos embora, acabar com essa palhaçada, eu não vou fazer isso que ele falou não. E ele fala assim: eu imaginava que o profeta viria até mim, como todo crente imagina, ia colocar a mão, ia tacar o óleo ungido, ia passar a mão na enfermidade, ia me dar o lencinho ungido, ia me dar a rosa ungida, ia fazer não sei o que e tal. A minha cabeça era isso, ele ia fazer isso por mim. Mas não, o profeta simplesmente dá um comando simples para ele. Então aquilo não fazia o menor sentido para ele. E ele, muito nervoso, fala assim: ainda mandar eu tomar um banho no Rio Jordão? Meu, Jordão é considerado o pior rio que tem, é um rio barrento, é um rio de lodo. Não, eu não vou, esse cara, se é de banho que eu preciso, a Banda e Farpar são muito melhores do que esses rios. Essa é a mentalidade dele. Queridos, parece que não, mas eu e você temos um pouco de Naamã em nós. Porque nós até aceitamos uma direção, mas não completamente. A gente se comporta às vezes igual o Naamã. O pastor falou para comprar, veio uma direção para comprar uma rosa. Eu vou comprar um bombom. Veio uma direção que era para mim no culto da manhã, não, mas eu vou no da noite. A gente
A gente é o do contra. A gente obedece, mas obedece parcialmente. E a gente percebe que os milagres se manifestam não para quem obedece parcialmente, mas para quem obedece uma direção completamente. Glória a Deus. E aí alguém acalma ele na hora e fala, não, senhor, calma. Aí alguém que tinha juízo falou para ele assim, se ele tivesse pedido uma coisa para você difícil, ele tinha feito? Fez ele pensar na hora. Mas o que custa já estar aqui mesmo? O que custa? Já veio para cá mesmo? O que custa ir lá no Jordão? E o orgulho dentro dele. Por que a gente não obedece direções, gente? Primeiro, tem gente que tem aquela mentalidade, meu negócio é com Deus. Tem direção que o Espírito Santo vai falar com você, evidentemente, claramente, no seu quarto, no seu secreto. Deus vai dirigir você. Mas tem direção que ela vai vir da boca da tua liderança. Foi o que aconteceu aqui. Foi um homem que foi usado para falar com ele. Tanto é que ele fala, e fez conforme a palavra do homem de Deus. Aleluia. Não, meu negócio é com Deus. Eu só... Humildade. Às vezes, ele não é nem um pastor. Às vezes é um irmão da igreja que você considera insignificante, às vezes. Ele vai dar uma direção para você. E se você for sensível, vai fazer sentido. Mas o orgulho da gente não deixa, pastor. A gente é muito orgulhoso. A gente é muito orgulhoso. Já viu quando... Não sei se já aconteceu com você. Você estava mexendo numa máquina. Qualquer máquina. Aí você está lá mexendo. Aí às vezes você está mexendo, tem uns 5 caras em volta. Aí o cara está dando uma ideia. Faz isso, faz aquilo. E aí o orgulho dele, não. Aí eu tenho que falar assim, e se aquele parafuso, será que não é aquele parafuso? Não, aquele lá não é não. Não é aquele parafuso não. E a gente tenta de tudo. Por final a gente vai no parafuso, era parafuso. Já aconteceu com o senhor? Já aconteceu com alguém isso aqui? O orgulho, a gente não aceita, não. O meu filho vai falar, não, eu sou macaco velho, eu sou não, que isso. Meu filho vai me dar uma... Não. Às vezes a direção está na boca do teu filho. Ah, eu perdi um negócio de casa. Aí você está lá. Já procurou na gaveta, aí perguntou, meu amor, você viu tal coisa? Não vi. Aí pergunta pro filho, vocês viram, filho? Não. Aí você está nervoso procurando, aí o filho fala assim, será que você deixou no carro? Não, no carro não está. Orgulho. Aí depois você vai no carro. Gosta do carro. Sabe com quem aconteceu isso? A semana do filho. Estou contando a minha história. O orgulho não deixa a gente ouvir as direções. O orgulho de Naamã, por isso que o Nani Azevedo compôs aquela canção Quebra o Meu Orgulho, usando a vida do personagem Naamã. O orgulho não deixa a gente descer no Jordão. Não deixa. Só que é no Jordão. Aí não, vamos dar um jeitinho, não pode ser no Habana, não pode ser no Farpar. Não, é Jordão. É no Jordão. A direção foi clara, mergulha no Jordão. Aí eu estou imaginando Naamã, revoltado, não estava muito crente daquilo, mas ele vai lá para o Rio Jordão, na hora que ele põe o pezinho na água, ele fala, ai que nojo, essa água. Ele pisa dentro do Jordão. E quando ele dá o primeiro mergulho, pastor, e quando ele sobe, ele percebeu que a lepra estava lá, e além de ter lepra, estava sujo. Um monte de lodo, um monte de coisa. O sangue devia ter subido na hora. Ah, meu, que é isso? Além de lepra, agora eu estou com essa coisa imunda no meu corpo. Eu estou imaginando os caras lá do lado de fora, dizendo para ele assim, falta 6. Falta 6. E ele, nervoso. E ele mergulha a segunda vez. Quando ele olha para o corpo com expectativa, nada. Parecia que cada mergulho piorava a situação. Parecia que cada mergulho o negócio ficava pior. E de repente, quando ele está no 6º mergulho, indo para o 7º mergulho, ele mergulha a 7ª vez. E a Bíblia diz que quando ele retorna daquele mergulho, que ele olha para a pele dele, está como a pele de um menino. Não tinha mais nenhuma lepra, meu irmão. Uma pele nova. Deus restaurou a saúde dele, ele foi purificado novamente. Pastor, mas o que ele esperava? Esperava oração.
O que ele esperava? Ele esperava que ia orar, ele esperava que ia no jejum, ele esperava, era tudo, mas não foi nada disso. Tudo que ele precisava fazer na vida dele era ouvir uma direção para mudar o cenário da vida. Agora, sabe qual que é a coisa mais difícil que tem, meus irmãos? A coisa mais difícil não é a direção vir, porque direções a gente recebe o tempo todo. A gente é orgulhoso, mas a gente tem direção o tempo todo. É o pastor dirigindo, é a esposa dá uma direção, o marido dá uma direção para a esposa, o filho às vezes dá uma direção, o chefe dá uma direção. Direção tem a torta e a direita. Mas o mais difícil para Deus não foi derrubar a muralha. O mais difícil para Deus não foi curar 10 leprosos. O mais difícil para Deus não foi curar Naamã. O mais difícil foi esses homens que estavam envolvidos no milagre obedecerem à direção. Sabe qual que é a coisa mais difícil na vida cristã? Obedecer. É obedecer. Quando você vai se alfabetizar, você vai para a escola e você aprende o A, B, C, D. Mas quando você se converte na vida cristã, você precisa ocupar o seu tempo em aprender obedecer. É esse que tem que ser o seu grande compromisso, a sua sensibilidade. Sabe por que nós não obedecemos direção? Porque às vezes as direções nós concluímos que elas são muito simples. O pastor não sabe de nada. Estou com meus filhos aí, tudo perdido, um querendo ir para droga, outro não sei o que, tudo. E o pastor vem falar para mim, né? O meu negócio é no monte, eu vou orar, não sei o que, tudo. E os filhos se perdendo cada vez mais. E às vezes vem uma direção na palavra, porque a direção tem que estar atenta, ela vem em qualquer momento. Está pregando, a direção está vindo. Aí vem a direção da palavra, pega teus filhos e vai no cinema com eles. Tudo que seu filho queria era um dia no cinema com o pai. Isso ia melhorar e mudar e muito o comportamento dele. Tudo que seu filho estava precisando não era que você fosse no monte pagar um preço pela vida dele. O que ele estava precisando é que você rolasse no chão com ele para brincar um pouco. Você ia conquistar e ganhar o teu filho. Eu vou orar pela minha esposa, porque eu não aguento mais. Eu vou orar porque é minha esposa, não sei o que, pastor. Vamos levantar uma campanha de jejum, de oração pela vida dela. Bibibi, bababá. Mas é um cavalo dentro de casa. Mas é um grosso dentro de casa. E aí a palavra diz para você que você tem que amar sua esposa, que você tem que aprender a conviver com ela como o vaso mais frágil. E você está aí nessa de orar para ver se Deus muda. Esquece, não vai ter mudança. Porque o seu Jordão você precisa ser humilde dentro da sua casa. É isso. Os seus problemas vão se resolver. Eu estou dizendo que tudo se resolve assim, mas eu estou dizendo que muita coisa se resolve assim. Queridos, a vida cristã nós temos nas nossas mãos a Bíblia, que é o maior manual de regra e conduta que existe. Aleluia. Se nós decidirmos obedecer a Bíblia, não vai precisar mais de jantar de casais, encontro de casais, dia para casal, não vai precisar de nada disso. Não vai precisar de nada disso. O que está precisando, o que adianta a gente vai para o encontro de casais, escuta um monte de palavras, chega, e tem gente quando não briga no jantar. Quando não briga no jantar. Mas vai para casa brigando, entra dentro do carro, já vai fazendo inferno na vida um do outro. Direção. Qual é a direção da tua família? A Bíblia tem direções. Qual é a direção para o teu casamento? A Bíblia tem direções. Qual é a direção para você educar os seus filhos? A Bíblia tem direções. Depois não adianta chorar. Depois não adianta ficar orando como se Deus tivesse que fazer o torto direito para resolver. Não. Às vezes a gente não obedece às direções, sabe por quê? Porque a gente despreza a fonte da onde vem. Não, Jordão não. Se
fosse o Abana e o Farfá, tudo bem. De você eu não escuto, de você eu escuto, de você não. Não, quem é você para falar alguma coisa? Quem é você? Quem você está pensando que você é? É o Jordão que Deus colocou na tua vida, meu irmão. De repente você olha para ele e fala, ai, você não tem nada para me dar, isso aí não é, querido, é um Jordão. Fica atento aos Jordões que aparecem no meio do caminho. Fica atento, porque um Jordão pode estar surgindo, aquele mais significante, aquele que você despreza, de repente é aquele que tem a solução do que você precisa. Mas sabe por quê, pastor? Porque Deus trabalha assim, para quebrar o seu orgulho e para quebrar o meu orgulho. Não, mas eu sou evangélico, eu sou gospel. Aí vem o ímpio falar para mim o que eu tenho que fazer no meu casamento. De repente ele é o Jordão. Meu Deus. De repente o cara tem um casamento melhor que o seu e nem na igreja ele não vai. É verdade. O casamento dele, querido, na sua casa uma gritaria lascada que os vizinhos estão tudo olhando para cima, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo lá dentro. Será que ele tem os pau, é a língua estranha ou é o quebra o pau que está comendo lá dentro mesmo? E às vezes tem aquele lá que a gente despreza. Ai, ele escuta o funk, não sei o que. Bom, o cara sabe tratar a mulher. O cara está lá na roda do funk dele lá, mas quando a mulher dele chega, ele sabe tratar a mulher dele. Eu tenho que aprender com esse cara. Eu acho que eu tenho que aprender com ele. Tem que ser humilde. Tem amigos meus que nem conhecem Jesus, mas que são cavalheiros com as suas esposas. E quando eu olho, eu falo, uau. Eu sou muito orgulhoso, então eu não falo para ele, mas eu fico por dentro, eu tenho que aprender isso. Por dentro eu estou assim, meu, rapaz, o que ele faz para ela ser gamadona nele? Não é gamada no cara, meu. Aí eu tenho que aprender. É o Jordão, aquele que eu desprezo. Eu não obedeço direção meramente por orgulho. O maior desafio não é Deus realizar milagres extraordinários na sua vida. O maior desafio é você obedecer o comando de Deus. Quer frutificar? Pastor, minha célula não vai. Ah, pastor, meu discipulado não anda. Ai, pastor. Você já fez curso disso, já fez curso daquilo, já fez curso de consolidação, já fez curso do quê? É curso. Eu parei para dar curso dele. Estava dando de tanto curso lá, pastor, que deu tempo para formar um doutorado lá, de tanto curso dele. E tem cara que não vai para frente. Aí você começa a olhar, você fala, não é curso que falta para esse cara, é obediência. Ah, ele aprende na teoria tanta coisa, mas ele não sabe que tem que visitar uma pessoa, não visita ninguém. E depois fica reclamando, a célula não vai para frente, mas ele não se importa com ninguém. Esse cara, a célula dele tem que morrer mesmo, tem que deixar de existir a célula dele. Por quê? Porque não adianta, você pode treinar. Se ele não resolver obedecer uma direção do que ele aprende nos treinamentos. Tivemos agora recente, pastor Roberto, um jantar de casais. Pastor Clodoaldo, aqui da conhece ele? Alguém conhece ele? E fantástico. Sabe o que ele fez lá, pastor? Ele pregou o que eu prego na igreja. E era interessante, o cara prega o que você prega, e o pessoal fala, uau, tá lá. Tá acontecendo, não? Estou o tempo todo pregando, ninguém fala uau. Mas vem o cara de fora, prega o que eu prego, e você fala, uau. Pastor, você trazer mais ele, hein? Parece até que a amiga dele é diferente da minha, pastor. Não, querido. Não é o pregador que tem que trazer, é só obedecer que funciona. Glória a Deus. Vamos ficar de pé nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não sai daqui dizendo assim, não, pastor Roberto é bom pastor lá, falou que não é para orar mais. Aí o pastor Marcos Virgínia vai dar trabalho, pastor Marcos Virgínia, não, pastor, você não trouxe pregador, o cara volta para mim, vai. Aí o pessoal pastor, não é isso que eu preguei, pelo amor de Deus, não distorço o que eu preguei.
Olha, continua fogão, velho, porque essa graça que tem na igreja de vocês, essa unção aqui, é só oração que traz os negócios. Realmente, dá pra ver que vocês têm uma vida entrega mesmo. E é um sonho de muito pastor, né, pastor? Então continua orando. Mas aquilo que a oração não está resolvendo, dá uma refletida. Ai, não ganho minha mulher para Jesus. Por que será, né? Aí você tem que fazer a pergunta assim: se você fosse casado com você mesmo, você ia para a igreja sua? Não é verdade? Se você fosse filho de você mesmo, você ia gostar do pai que você tem? É uma pergunta interessante. Então, quando você olha para a sua vida, você tem que ver. Não adianta, meu filho, ele quer me ver orando, sim. O meu filho quer me ver, sim, ter uma vida entregue para Deus, sim. Mas nada vai substituir o tempo que eu vou ter com ele. Semana passada eu trouxe o meu pequenininho hoje, o meu mais novo, ele está subindo na escolinha. E eu falei para ele: agora você vai andar mais com o pai, porque o meu maior é assim um tesouro, um menino precioso demais. Então ele aprendeu muito, andando junto, discipulado, né, de caminhar junto. E o meu menor não ficava mais em casa, então o meu menor agora está precisando caminhar um pouco mais junto para ele também desenvolver algumas habilidades que ele já tem. E aí semana passada eu estava brincando, sabe como é que é brincadeira de menino, né, pastor, em casa? Brincadeira de menino qual que é? É luta ou é futebol? E aí os dois vêm pra cima de mim: vamos brincar de lutinha. Meu Deus do céu, e agora? Só que os dois pegou eu, pastor, não saía, né? Rapaz, eu não saía, pastor, não saía. E tava indo uma travada aqui, o outro: ai, pega pedido. Eu falei: meu Deus do céu. E aí o orgulho da gente: eu não posso perder pra esses meninos. Tentando sair, não saía, pastor, não saía, cara. Meu Deus do céu, que força terrível que esses moleques têm, meu Deus. E de repente um rola pro lado, aí daqui a pouco tentando sair, foguei meu corpo assim, aí foi bem na perna desse menor. Esmaguei, menino. E começou a chorar: ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Esmaguei a perna. Aí a mãe já levantou. Sabe o que a mãe já deu, né? Você já vai fazer 40 anos. Tomar um sermão da mãe aí. Aí eu peguei, fiquei nervoso, falei: cara, o que você preferia? Que eu não brincasse com eles, não machucasse a perna? Tudo bem, não machucou a perna brincando com o pai, mas ele não ia ter uma recordação, não ia ter um momento. Meu pai rolou comigo, meu pai brincava comigo, meu pai se jogava no chão, a gente enrolava junto. É lógico, custou uma tala na perna. O médico levava o pai, mas glória a Deus. Aquela tala ele vai lembrar, quando ele olhar para a tala, ele vai: meu pai rolou comigo, tá? Querido, marque a vida da sua família. Glória a Deus. Marque a vida dos seus filhos. Marque a vida das pessoas. Obedeça às direções que você recebe. Eu não estou falando aqui, não é uma direção minha, é a direção da Bíblia. A Bíblia mostra o tempo todo para a gente. Não seja um pai como Davi. Seja um pai como Noé. Glória a Deus. Fez questão de colocar a família toda dentro da arca. Agora, não seja um marido negligente, disperso. Não. Não seja uma esposa rixosa. A Bíblia fala da mulher rixosa. Ai, pastor, meu marido faz tanta hora extra. Mas por que será? É porque ele não quer ficar em casa com você, filho. Não é hora extra. Até o cara fala assim: eu não vou te pagar nada. Ele fala: só me deixa ficar aqui, pelo amor de Deus. Porque não suporta. Você está dentro de casa, você está o tempo todo na cabeça dele. A Bíblia fala que é igual uma goteira. A mulher rixosa é igual uma goteira. O tempo todo. Já dormiu com goteira, pastor? Meu Deus do céu, mano. Aí não sabe, aí chega no pastor: pastor, não aguento mais. Meu marido. Pastor: não, irmão, não
vamos orar. Mal sabe o pastor que o sangue de Jesus nem poder essa mulher. Não, querida, não é, o seu problema não é oração. O seu problema é aprender a tratar melhor o seu marido, parar de encher a cabeça dele. Parar de ficar na cabeça dele o tempo todo dizendo: é que você tem que fazer, quebrou o torneiro. Aprenda. Use as habilidades bíblicas e que você tem naturais para extrair o melhor do outro. Direções que vão mudar a sua vida. Eu quero orar nessa manhã junto com você. E nós vamos orar pedindo para Deus nos ajudar a ser primeiro humildes. A primeira coisa é a humildade. Porque só consegue obedecer quem é humilde. Quem não é humilde não obedece, mas quem é humilde obedece. Então eu tenho que pedir para Deus humildade. Senhor, me ajuda a melhorar nessa área, Senhor. Porque eu preciso ser mais humilde. Se o meu, e admitir, sabe, a reconhecer, falar assim: se o meu casamento está essa porcaria que está, não vou ficar transferindo a culpa para o outro. Sou eu. O problema sou eu. E eu quero fazer, Deus, não é aquilo que o pastor manda. Simplesmente. Eu quero saber, Deus, qual é o tipo de mulher que o Senhor espera que eu seja. Qual é o tipo de marido que o Senhor espera que eu seja. Qual é o tipo de pai. Qual é o tipo de filho que o Senhor espera que eu seja. E o Senhor vai nos dar graça. E eu estou pregando para você, não é quem atingiu a perfeição, não. Eu estou pregando para você aquilo que eu mais preciso viver. Porque eu também preciso aprender muito. Se eu vim numa igreja como a de vocês e não reconhecer que tem coisas muito mais positivas do que na minha igreja local, é orgulho. Tem coisas muito mais positivas aqui que eu tenho que aprender, tenho que me submeter e aprender. Ninguém é tão bom que não possa aprender alguma coisa. E ninguém é tão ruim que não possa ensinar para o outro. Tem humildade. E peça para Deus: Senhor, eu preciso aprender mais do que ouvir, porque é culto atrás de culto, é reunião atrás de reunião. Mas se eu não botar em prática, se eu não obedecer o que eu aprendo, então não está servindo para nada. Tiago diz isso. Não é para ser só um ouvinte, mas é para ser um praticante de verdades profundas que vão salvar a minha família. E para de ser um crente super, mega, ultra espiritual, de achar que tudo você vai resolver na sua vida com a oração. Pastor, tem que depender de Deus. Sim, todo o tempo todo. Até para obedecer a gente depende de Deus. Mas eu estou dizendo que tem áreas da tua vida que está faltando muito mais um posicionamento, que o pastor está até cansado de orar já. E às vezes, se o pastor for como eu, fica até em conflito. Fala: meu Deus, eu estou orando tanto pelo problema da semana e nada resolve, o que acontece? Recentemente agora tive um caso na minha igreja, de um casal que infelizmente se divorciou. Triste. A gente não quer isso, fica triste. Mas o orgulho não deixa as pessoas, por isso que o orgulho não deixa as pessoas resolverem as suas demandas. Então não consegue estar os ouvidos tampados, não quer mais ouvir ninguém, não fala mais. Fulano não muda, não sei quem não muda. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Aquele que está em pé, cuida para não cair. Amém? Vamos orar ao Senhor então em nome de Jesus. Senhor, nessa manhã, Pai, nós só queremos te agradecer porque a tua palavra é viva e é eficaz. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor ministrou às nossas vidas nessa manhã. Obrigado, Senhor meu Pai, porque nós não fomos encorajados a parar de orar, mas fomos encorajados, ó Pai Celestial, a discernir situações em nossa vida. Senhor meu Pai, aquilo que necessita de mais direção na vida da tua igreja, meu Pai, que o Senhor possa, Espírito Santo, liberar nesse momento agora, no espírito dele, no espírito dela, meu Pai, uma palavra de direção, um comando de direção para que ela possa frutificar, no casamento, na educação dos filhos, na vida profissional, na vida sentimental, no ministério, na saúde, nas finanças, ó Pai. Nós oramos
instruções, obedecemos as direções, obedecemos, ó Pai Celestial, os comandos do Senhor. Pai, nessa manhã, eu peço ao Senhor, meu Pai, renova no coração e no espírito desse homem e dessa mulher, ó Pai Celestial, as alianças, as decisões que eles tomaram, Senhor, meu Pai, em relação ao casamento. Se tem algum casamento aqui passando por turbulência, Senhor, nós oramos agora, pedimos a Tua proteção. Meu Pai, faz desse marido um marido melhor, faz dessa mulher uma mulher melhor, faz dos filhos, ó Pai, filhos melhores, pais melhores, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora e colocamos nas mãos do Senhor e te agradecemos porque o Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom, e aquele que crê levanta as mãos para os céus e aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu queria conhecer porque o Espírito levou a gente a falar muito mais de família e casamento hoje, mas isso vale para tudo. Tem gente que só pede emprego, não para emprego nenhum. Sabe o que está faltando para você? Uma direção. Por quê? Porque você é ruim de relacionamento, chega atrasado no trabalho. Ah, estou orando, é perseguição. Não é perseguição não, que você é mau funcionário. Ah, saúde, pastor, olha por mim, pastor, que eu estou morrendo, não sei o quê, mas estou morrendo. Mas o médico já disse para você evitar a gordura, mas você não aguenta ver a capa da picanha. Vai morrer mesmo. O médico não falou para mim. Vai para algumas pessoas. Não estou dizendo que eu não creio no milagre, mas enquanto o milagre não vem, te cuida. Pastor, muito obrigado essa manhã. Muito obrigado. Deus abençoe a vida do Senhor.